Acho que você ficou mais velho, Luciano. É bom a gente estar aqui junto, né? A gente está aqui unidos em louvor e adoração. Luiz Carlos continua igualzinho, não mudou nada. A família, a Beth, as filhas, meu genro, netinho, né? É um prazer revê-los também. E a todos quantos estão aqui, muito bom quando nós nos unimos em adoração, louvor, a gratidão a Deus, por aquilo que Deus fez, faz e com certeza fará ainda muito nas nossas vidas. E quando eu digo fará muitas coisas ainda nas nossas vidas, surge logo uma curiosidade. Eu acho que até sadia essa curiosidade. Como será o dia de amanhã? Nós fazemos planos, né, irmã Ruth? Mas depende de Deus. E essa curiosidade até que ele é sadia, de certa forma, porque, afinal de contas, se não fosse a curiosidade que o ser humano tem, ele não pesquisaria, não descobriria as coisas, não aprenderia e viveria cada dia como se fosse um dia mais um. E talvez muitas das coisas que hoje nós temos como tecnologia e assim mais, nós não teríamos nunca descoberto. Porque o que empurra o homem para frente é essa curiosidade de descobrir as coisas, né? Coisas novas, conquistas. E isso é realmente sadio. O negócio é o seguinte: o problema é quando nós queremos adivinhar o futuro. E não são muitas as pessoas, poucas, aliás, não são poucas as pessoas que tentam adivinhar o futuro. Você conhece alguém que se diz assim, vidente? Eu enxergo o futuro? Consegue dizer assim, ou pelo menos tenta, né? Obrigado. Tenta dizer assim o que vai acontecer amanhã e assim por diante. Você já viu alguém falando assim para você? Não? Pois é, tem muita gente aí que diz que vê o futuro. Não sei como, mas ele diz. E eu fiz uma pesquisa. Para não ficar muito longa, eu trouxe duas pessoas na história que dizem que profetizaram muitas coisas. Um deles eu acho que vocês conhecem, o tal do Nostradamus. Conhece esse negócio, esse camarada? Já ouviu falar dele? Ele tem mais ou menos 6.000 e não sei quantas profecias. Mas dessas 6.000 e não sei quantas profecias, algumas ele até acerta, mas outras ele errou, e bastante ele errou. Tem uma outra também, talvez vocês tenham ouvido falar de uma tal de Baba Vanga. Já ouviu falar dessa mulher? Pois é. Essa mulher, ela ficou cega, quando diz a história, né? Quando pequena. E ela também tem muitas profecias sobre o futuro. Diz até que ela acertou o 11 de setembro, aquela investida que teve lá nos Estados Unidos. Só que de todas as profecias que ela fez, eu procurei, sondei, muitas ela até, dependendo do contexto, o pessoal fala, foi isso. Tipo assim, acertou. Mas também outras tantas ela errou e errou feio. Eu poderia aqui dar uma também dessa, né? Olha, estou prevendo para o ano 2026 um período muito difícil. Não, eu poderia falar isso, não poderia? Nenhuma novidade, né? A gente vive cada dia mais difícil, né? Poderia até dizer assim, ó, Deus está me revelando aqui, que alguém, não sei, parece que é homem, e ano que vem vai ter um problema de saúde muito feio. Aliás, já está até descobrindo que tem. Até eu tenho problema. Né? Essa coisa é meio que, vamos dizer assim, fantasioso. Porque quem é que conhece o futuro? Só Deus. Porque Deus não tem presente, passado nem futuro. Deus é. Ele mesmo disse que Ele é. Então, se Ele é, não existe presente, passado e futuro para Deus.
E a Bíblia, hoje é o dia inclusive da Bíblia, né? A Bíblia, que muitos aí pensam muitas coisas sobre ela, ela tem aproximadamente 1.500 profecias, das quais só 20 ainda não aconteceram. Mas todas que aconteceram foi exatamente como foi dita. Não teve uma, talvez, quem sabe foi assim, ou talvez, quem sabe, fora isso que Deus havia dito. Hoje pela manhã o pastor Isaías pregando, né, pastor? O profeta Isaías, ele narra a vinda de Jesus Cristo com exatidão, cidade, lugar, e mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. Daniel também é outro que profetizou, inclusive a queda do Império Babilônico, dos Medos e Persas, com tanta exatidão que ele viu, Deus mostrou a ele, né, os 4 grandes generais que viriam logo no futuro, e o tal do Alexandre o Grande, que viria, tudo com muita exatidão. E a Bíblia é interessante, muitos a ignoram, fingem que não é mais um livro evangélico, ou um livro religioso, ou um livro escrito por homens, ignoram a fidelidade da Bíblia como sendo ela a palavra de Deus. Mas em relação Bíblia, livro como livro, e tudo que no mundo existe, ela é única se você parar para pensar bem na sua composição. Ela é única. Por que eu digo isso? Porque ela não foi escrita por uma só pessoa. A gente sabe, quem estuda isso, sabe que ela foi escrita com aproximadamente 40 autores. 40 autores, e em tempos diferentes. Ela começou a ser escrita antes de Cristo, né, um período bem longo antes de Cristo, de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, e terminou de ser escrita depois de Cristo, e aquele somatório que o pessoal aí que estuda Bíblia chega à conclusão que ela levou mais ou menos aí um período bem grande de ser escrita. E, no entanto, por vários autores, por várias pessoas, de vários tempos, em várias localidades, ela nunca se contradisse, nunca entrou em contradição. Não foi necessário nenhuma revisão, né? Uma adaptação talvez, nunca foi. Coisa que qualquer outro livro na humanidade passa. Qualquer livro hoje escrito, amanhã ele pode ser alterado. Na Idade Média, ou no período das grandes navegações, havia aquela ideia de que o planeta Terra era o quê? Quem sabe a história? Era plana, né? Se bem que tem gente ainda que pensa isso hoje, mas tudo bem. E no final, na beira, tinha um grande abismo com dragões e coisa e tal, né? Aí foi, não é bem isso. Aí viram que não era e tal. Houve então aquele período das grandes navegações. E a Bíblia é tão interessante que ela, apesar da idade dela, de tempo escrito, ela é tão atual que quando você lê ela, você tem, parece que a impressão que foi escrita hoje. Né, Marlon? Tão atual, tão clara. E você fica olhando para ela e fica, às vezes, de queixo caído, parece que ela está falando contigo. Não é um livro de autoajuda. Tem pessoas até que acham que a Bíblia pode ser um livro de autoajuda. Não, não é um livro de autoajuda. É diferente. Quem lê e quem estuda sabe, é diferente. E a gente fica pensando, por que então ela não é tão confiável para muitos? E esses muitos preferem crer em pessoas como nós, comuns, seres humanos comuns, e acham que realmente eles podem prever o futuro. E essa indagação, né, me levou a fazer uma pesquisa do porquê da Bíblia não ser considerada por muitas pessoas. E nessa pesquisa que eu fiz, eu cheguei à conclusão
Seguinte conclusão que a própria Bíblia mesmo mostra. O que ela mostra? Em resumo, tudo do início, ela mostra o que aconteceu com o homem, desde o início, a morte, o desenvolver, ela mostra quem é Deus, ela mostra o plano de Deus para a salvação do homem, para o problema chamado morte e juízo, o fim de todas as coisas. Você tem do início ao fim, tudo ali escrito. E nessa pesquisa, vendo que tudo isso está escrito, eu fiquei a pensar, mas por que ainda, curiosidade mata, né? Por que ainda as pessoas não creem na Bíblia? Por que muita gente acha o que acha da Bíblia? Vamos ler João 5, 39 e 40? Esse texto vai nos ajudar a entender o porquê de muitas pessoas não crerem na Bíblia, não aceitarem a Bíblia. João capítulo 5, 39 a 40. Vocês, diz Jesus Cristo, a um grupo de estudiosos da época, chamados fariseus, Jesus diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras, ou a Bíblia, que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Contudo, vocês não querem vir a mim. Estudam com tanto cuidado, estudam com tanta dedicação, sabem que nela tem vida, mas vocês não me procuram. Parece uma coisa incoerente, né? Sabe que é, mas não me procura. E ela testifica de mim. Ela fala de mim. E a conclusão que a gente chega é: há algo por trás, muito sutil, que faz com que o homem não creia na Bíblia. Mesmo que leia, mesmo que a estude, mesmo que veja nela verdades incontestáveis. E o que seria, ou o que é, ou quem está por trás disso tudo? Quem está por trás disso tudo? João capítulo 10, versículo 10 nos dá a resposta. João 10, versículo 10 nos dá a resposta. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e tenham plenamente. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que aqui não fala do diabo. Eu falei assim, não concordo com essa fala. Não sei se alguém já ouviu alguém falar desse tipo. E no estudo, que os irmãos sabem, né? O pessoal aqui que não sabe vai passar a saber agora. Eu gosto muito das línguas originais, né? O grego, o hebraico, aquele negócio todo, né? E eu vou estudar o tal do grego, porque aí está escrito em grego. E a palavra ladrão aí, inimigo, algumas versões podem até vir como inimigo, é a mesma usada por 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não sei de onde tirar a ideia de que ladrão é o diabo. Não é o diabo ou Satanás. Isso é a mesma palavra. A palavra Satanás no hebraico, falei no grego, né? Agora no hebraico, que é Satã, você conhece essa palavra? Muito conhecida, né? Satã. É exatamente essa ideia, adversário. Aquele que usa força. Força para destruir. Força para desacreditar. Força para omitir. Força para mudar. Força para desacreditar em alguma coisa. O que o ladrão faz? Ele engana. Ele mente. E ele está a fim de destruir as nossas vidas. Não é assim que o ladrão faz? Acho que todo mundo vê os noticiários. O ladrão não é bonzinho. Ele não age com bondade. Não, ele vem com toda a força para tentar matar e destruir.
Mas existem vários tipos de pessoas assim, né? Vêm com sutilezas, outros vêm com arrogância, outros vêm com mentiras disfarçadas de verdade, outros já vêm com a cara lavada dizendo perdeu. Várias maneiras eles usam. E aí eu fiquei observando que Satanás ele justamente tem essa ideia de destruir a Bíblia. Por que ele quer destruir a Bíblia? Se você pesquisar a Bíblia, o objetivo de cada livro ali no escrito, são 66, você vai encontrar a pessoa de Jesus, que é o que veio da vida. Os 66 livros. Irmão Jeto, escolhe um livro. Isaías. Escolheu bem, irmão Isaías. Jeto. Isaías. Jesus é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Bacana isso, né? Luiz Carlos, vai, Luiz Carlos. Escolhe um livro. Mateus, Novo Testamento. Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. Olha só que coisa bacana, né? Qualquer livro que você me disser aqui, eu vou dizer agora para você, Jesus ali. Qualquer um. Por que ele quer desestabilizar ou fazer com que as pessoas não creiam na palavra de Deus? Exatamente porque a Bíblia apresenta a vida. Exatamente porque a Bíblia oferece vida. E a vida é Jesus. Então, Satanás, que é o adversário, ele luta com todas as suas forças para desacreditar em Jesus. Pode vir qualquer outra pessoa, profetizando qualquer outra coisa para o futuro, ninguém fala nada. Mas se ler a Bíblia é algo que deve ser questionado. Muitos pensam assim. Muitos pensam em desacreditar a palavra de Deus. Então, como eu disse, Satanás vem, então ele vai tentar distorcer e enganar. E isso é muito sutil. Você leu comigo que Satanás se disfarça de anjo de luz, enviado de Deus, como se fosse alguém a serviço de Deus, para que você não creia em Deus. Ele vem disfarçado, ele vem sutilmente, porque a intenção dele é te destruir. A intenção dele é destruir você. Por quê? Por que a intenção dele é destruir você? Ele tem raiva de você? O que você acha? Satanás tem raiva do homem? Pensa um pouquinho e responde. Satanás tem raiva? Hein, Alessandro? Satanás tem raiva do homem? Mas não é por causa do homem. É por causa de Deus. Nós sabemos que Satanás não pode vencer, não consegue vencer Deus. Então ele vai atacar o homem, que é a criatura de Deus. Ele vai agir com maldade na vida do homem, porque ele tenta destruir Deus, mas não consegue. Então você e eu, que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, ele tenta destruir. Não consegue com Deus, vai com a criatura de Deus. E ele usa de maldade mesmo. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, usa uma expressão interessante. Você, diz o texto, era inculpável, ou seja, não tinha erro, não tinha culpa em seus caminhos, desde o dia que foi criado até que achou em você a palavra maldade ou atos violentos. Quais atos? O de destruir o homem, o querer ser Deus. Então ele vai agir com essa sutileza para te destruir. Ele não fica satisfeito em nada com o que nós estamos fazendo aqui hoje. E ele está trabalhando para nos destruir. E outra coisa também interessante. Ele sabe, a Bíblia mostra, que ele está perdido. Não tem solução para ele.
E o próprio Jesus Cristo declarou isso lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, lá no finalzinho do versículo. Ele diz, malditos para os homens, né? Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para quem? Diabo e seus anjos. Não está escrito para o homem. Não está escrito para o homem. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, ele, sabendo que não tem solução para ele, o que ele quer fazer então? Levar o máximo de ser humano possível junto de si para a destruição. Já que eu não tenho solução, já que eu não consigo destruir Deus, vou destruir a sua criatura e vou tentar ao máximo levar todos quanto eu puder. E aí ele vai usar dessa maldade, dessa sutileza para tentar fazer isso acontecer. Como ele vai tentar fazer isso acontecer? Ele vai conduzir o homem sempre a não enxergar que todo homem está condenado à morte. Ele vai fazer tudo para isso acontecer. Só que a Bíblia diz, e eu e você sabemos disso, se você não sabe, passa a saber agora, que todos nós um dia caímos no pecado. O ser humano nasceu, já é pecador. Porque lá atrás, nos nossos primeiros pais, lá no jardim do Éden, criado por Deus, o pastor Isaac até citou isso hoje, o homem simplesmente resolveu se deixar enganar. Satanás escondeu deles isso. Ele usou aquela frase, o que foi que Deus disse mesmo, hein? Aí Eva diz, ele disse que se comeu, nós vamos morrer. Aí Satanás fala o quê? Quem sabe? Certamente, não, que isso, eles não vão morrer, não. Não existe isso, não. Morte? Não. E é exatamente isso que o diabo tenta fazer com o ser humano, através, inclusive, das religiões. Quantas religiões, mundo afora, e não são poucas, eu poderia dizer que todas, inclusive, estão anunciando que a morte não existe. Existe uma reencarnação, uma purificação, uma evolução, um lugar que as pessoas pagam os seus pecados e depois voltam para continuar evoluindo e tal. Tem lugares até diz que quem morrer fora de Cristo desaparece, some, né? Deixa de existir. Morte não existe. E o salmista declara, capítulo 51, versículo 5, que ele foi formado em pecado. Todo ser humano, ao nascer, nasce com a marca do pecado. Vai morrer. Não tem jeito. E o diabo tenta esconder isso dos homens. Tenta esconder de todos. A morte, ele tenta dizer, não é verdade. A Bíblia mostra isso. E ele, justamente, para que a pessoa não veja que existe morte, ele tenta fazer de tudo para a pessoa achar que a verdade pode ser relativa e que ela pode ser encontrada fora da Bíblia. Existe até um princípio filosófico, que não é novo, que o pessoal usa aí, dizendo o que é a verdade. Já ouviu essa expressão? O que é a verdade? A verdade é algo relativo. Muita gente tenta ensinar isso. Só que Jesus Cristo diz, lá em João, capítulo 8, versículo 32, o seguinte. Veja, então, conhecerão a verdade. A palavra conhecer não é simplesmente tomar ciência de. Não. Se você não me conhece, hoje me conheceu, você então sabe que eu existo. A palavra verdade, a palavra conhecer é ter intimidade. É ter intimidade. Eu acho que todos aqui, com exceção da minha família, propriamente dito, né? Minha esposa, né? Me conhece, porque me veem, mas não sabe quem sou eu. Acho que ninguém sabe quem é quem.
mas pelo menos os casais, né, têm um conhecimento melhor um do outro. Né? A Adriana, por exemplo, ela me conhece. Merece um troféu. Né, irmão Jete? Vai fazer 50 anos, né, irmão Jete? Merece um troféu. Merece. Glauchinho com a Alessandra, merece um troféu. Né? Merece. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ó, saiba que a verdade existe, que você está bem. Não é só isso. Tenha intimidade com a verdade. Procure ter intimidade com a verdade. E o que é a verdade? Está definido também pelo próprio Jesus lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele disse, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Então, se você quiser escapar da morte, você precisa me conhecer intimamente. E o Satanás tenta esconder. Ele tenta apagar isso aí. Não, que nada, vai morrer não. Não, esquece isso. E muitas pessoas vão por esse caminho. Só que também esquecem ou que são enganados por Satanás e que um dia haverá um julgamento. Vai chegar o dia em que as pessoas vão ter que prestar contas a Deus. Você lê isso lá em Daniel capítulo 7, versículos 9 a 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Olha só o que Daniel diz. Enquanto eu olhava, diz Daniel, tronos foram colocados e um ancião de dias tomou assento. Isso aqui ele se referindo a Deus. E a sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a pura lã. O seu trono era envolto em fogos e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Agora Apocalipse, capítulo 20, 11 e 15. Apocalipse 20, 11 e 15. Depois, diz João, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Repare, Daniel, muito tempo antes de Cristo, escreve sobre o dia do julgamento. E João, contemplando o dia do julgamento, a mesma coisa. Isso é uma profecia que ainda não se cumpriu. Acabamos de ver uma das 20 que ainda não se cumpriram, mas que vai se cumprir. Porque Jesus Cristo disse, vai se cumprir. E quando ele vier para fazer esse julgamento, ele vai condenar as pessoas, não porque ele quer condenar, mas ele vai condenar as pessoas pelo que está escrito nesse livro. E aqueles que não estão escritos no livro da vida, estão lascados, desculpa a expressão. Vai tomar o elevador para baixo. Por quê? Porque não colocaram seus nomes no livro da vida. E Satanás quer esconder isso da humanidade. Não há morte, que isso? Verdade? Verdade é relativa. Para que ter conhecimento da verdade assim? Não, quem sabe? Não. Julgamento? Muito menos. Esquece isso. Esquece isso. Então, João registra também uma outra coisa que Satanás tenta para a gente fechar essa parte. Lá no capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam, nós já lemos esse texto, mas quero repetir. Cuidadosamente as Escrituras, porque pensais nelas, vocês têm a vida
eterna. E as Escrituras testificam a meu respeito. E aí que chega o ponto principal da história. Satanás, ele esconde. Ele quer que você não veja o quê? Essa verdade. Qual verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que liberta. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E aí ele levanta pessoas para nos ajudá-lo. Hoje nós vamos, né, estar dedicando as vidas da irmã Ruth e da Alessandra. Deus levanta pessoas, já não hoje, mas de muito tempo, para que essas pessoas possam anunciar esta verdade. Trazer essa verdade. Fazer com que as pessoas não se deixem enganar pelo inimigo das nossas vidas, porque ele está trabalhando para isso. E lá no livro de Esther, interessante, lá no livro de Esther acontece um momento, o povo judeu estava para ser morto. O povo de Deus estava ali, passando ali um momento terrível. A morte estava chegando. Aí levanta uma mulher, Esther. E aí o tio da Esther, quem sabe o nome? Mardoqueu. Chega para Esther e diz assim, minha filha, presta atenção. Quem sabe se não foi para este momento, ou agora, que você chegou a essa posição de rainha. O que ele queria dizer aqui? Você foi colocada por Deus, levantada por Deus, para que o povo não venha morrer. Quem sabe? Não foi para isso que Deus te colocou aí. Quem sabe? Não foi para isso que Deus te levantou, para fazer com que uma mentira viesse cair por terra. Sim, porque o povo de Israel lá estavam para ser mortos por causa de uma mentira, por causa de uma inveja, por intriga. E Deus levantou aquela mulher para que isso pudesse acontecer. Hoje, Deus levanta mais duas pessoas, Alessandra e irmã Ruth. Para quê? Para que elas possam justamente fazer isso. Quem sabe Deus não levantou vocês agora para que possam juntas, né, trabalhando no ministério da palavra de Deus, trabalhando no ministério da anunciação, trabalhando no ministério com as crianças e com os jovens, fazendo com que eles vejam o que Satanás está tentando fazer, que é mentir, enganar, e apontando assim a palavra de Deus, apontando assim a verdade, apontando assim a verdade que liberta, que salva, que é Jesus Cristo. Eu vou pedir a Alessandra que vem aqui à frente e a irmã Ruth. E nós, nesse momento, nós vamos passar essas duas, que muito têm nos abençoado. Você está dizendo aqui o meu ponto, né? Meu ponto aqui está dizendo assim, tem um louvor primeiro. Vou fazer o contrário, eu vou fazer o contrário. Tudo contra. Né? Na conclusão dessa mensagem, dessa reflexão, queria ler o seguinte. Sejam sensíveis à voz de Deus e obedeça prontamente, mesmo que a missão pareça grande demais. Confie em Deus, que Ele te capacita sempre. Ele capacita os que chamam. Não tenham medo da oposição, até porque Satanás trabalha com isso. O Senhor está no controle de todas as coisas, em todas as circunstâncias, Ele está agindo, mesmo nos momentos mais difíceis e duros. Busque viver de modo que a vida de vocês seja e revele a glória de Deus como um sinal visível
o seu poder salvador, seu poder de vida. Lembre-se que Deus sempre chama, e hoje Ele chamou mais 2 pessoas para juntos nos ajudar servindo nesse ministério, né? Vamos orar? Eu vou pedir aos nossos ministros, diáconos, pastores, que venham até aqui à frente e vamos orar por essas pessoas. Teríamos 2 Bíblias agora para entregar, uma para a irmã Alessandra e uma para a irmã Ruth. Mas circunstâncias fizeram com que elas não chegassem hoje, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Ah, tá. O meu outro ponto está dizendo que vai ser entregue no dia 31, tá? No dia da posse da nova diretoria de nossa igreja. Precisa ter embaixo para papai e mamãe. Não, deixa, gente. Vou pedir só para fazer. Pode achar. A velhice não é fácil. Tudo bem. Convido a igreja para ficar de pé e vamos orar. Orar pelas nossas irmãs que hoje se dedicam sua tia, né? Vamos estar orando, mas não mordo não, pode ficar tranquilo, né? Pedindo a Deus que as abençoe nesse novo ministério, Ministério das Crianças, a irmã Alessandra, e Ministério da Juventude, com a irmã Ruth, porque realmente é uma grande honra servir ao nosso Deus, né, pastor Júnior? É uma grande honra servir a esse Deus maravilhoso, né? A tia da irmã Ruth está vindo. É um privilégio, é um privilégio. Nós temos na Bíblia homens e mulheres que foram chamados por Deus para justamente servir nesse grande ministério, né? Então vamos orar, vamos estender as nossas mãos diante dessas 2 irmãs e pedir a Deus as bênçãos para toda essa obra que continuará sendo feita. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Queremos te agradecer também pelo privilégio de poder te servir, colocando assim as nossas vidas nas tuas mãos. E agora, em especial, as tuas servas, a Alessandra e a Ruth, que se colocam à tua disposição nesses ministérios, que elas possam servir a ti como já vem servindo de maneira maravilhosa, e que tua glória seja vista na vida delas, e que elas possam, através de suas atitudes, de suas palavras, do seu modo de ser, possam transportar para os nossos corações também aquilo que o Senhor quer e espera que vejamos nelas e assim glorifiquemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida delas. Muito obrigado porque podemos estar diante de ti. Abençoa, Senhor, cada um aqui de nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor.